Trabalho projeto integrador Univesp. O nosso tema é a utilização de mosto cervejeiro para alimentação animal. A introdução, falar um pouquinho para vocês então. O mosto cervejeiro ele acontece na braçagem, né, onde ocorre a conversão dos amidos do malte em açúcares para que sejam fermentados. O malte é misturado com a água para criar um mosto. As enzimas então convertem os amidos em açúcares simples, processo chamado de sacarificação. O resultado da abraçagem é um mosto líquido açucarado que não é drenado. E aí então, todo esse procedimento que é feito em uma cervejaria, esse material ele é descartado, né? Ele é usado apenas nesse processo e o nosso trabalho consiste em reutilizar esse material que foi usado para a produção de cerveja. No nosso caso é uma micro cervejaria que tem uma pequena produção e esse mosto ele foi testado para alimentação de gado, né, em pequenas propriedades, e a gente fez o acompanhamento então desse mosto cervejeiro como alimentação animal. A segunda fase então a gente estudou os problemas que poderiam ser enfrentados nessa utilização do mosto cervejeiro, como também os problemas que o descarte incorreto desse material poderia causar no meio ambiente. Primeiramente, como a gente comentou, nós pegamos esse material de uma micro cervejaria, portanto, essa produção ela pode sofrer com a sazonalidade devido ao número de pedidos, ao número de unidades que serão fabricadas, né? A micro cervejaria trabalha com a fabricação de cervejas e chopps, e todo esse volume que é produzido nessas micro cervejaria, ele estava sendo descartado pelo Poder Público Municipal, e aí a gente teve a ideia de fazer esse reuso desse material para que também não fosse descartado de forma inadequada e viesse a causar chorume, causar subprodutos que pudessem agredir o meio ambiente e contaminar talvez o solo, a água e principalmente causar problemas ambientais ao entorno da fábrica onde existe a fabricação de chopps e cerveja. E como também para a gente poder entender se por esses aspectos, tanto também nutricionais, da qualidade do material e tudo que fosse provindo do uso desse material, se seria vantajoso para o produtor rural para que utilizasse na alimentação do gado. Fizemos tabelas comparativas, fizemos acompanhamento para aferição do ganho de peso dos animais que estão disponíveis no trabalho físico. E então a gente gerou esses quadros, gerou todo o material necessário para que a gente pudesse entender esse procedimento, se seria viável por conta, às vezes, de alguma queda de produção, se essa quantidade seria suficiente para tratar esses animais e então fazer uma cadeia sustentável, desde a produção da cerveja e o chopp até o descarte desses materiais, trazendo também um valor agregado a esse resíduo que pode ser descartado de forma inadequada e corre esse risco ambiental principalmente, como também para o custo de produção para esses pequenos produtores e entender então se seria viável ou não estar utilizando esse material ou seria mais viável fazer a utilização do material convencional que eles já vêm utilizando há um bom tempo com o trato dos animais, como a gente fez a separação como se fosse um lote como testemunha, né? A gente separou em lote A e B, de animais que receberiam essa dosagem, né, de mosto cervejeiro, e os animais que continuariam a ser alimentados com o trato convencional, né, que é a silagem. Então a gente fez um comparativo para ver se houve um ganho de peso, se houve uma melhora genética, inclusive colhendo depoimentos de profissionais técnicos responsáveis pelas propriedades, para tentar chegar a um número satisfatório e realmente conduzir a nossa pesquisa
em âmbito de entender toda essa cadeia produtiva e também todas essas questões que envolvem a produtividade, tanto da fabricação de chopps e cerveja, como na produção de carne. Na parte de materiais e métodos, nós utilizaremos planilhas eletrônicas, celulares, computadores, veículos de carga, equipamentos de uso veterinário e pesquisa de manejo de rebanho, guiado por opiniões e orientação técnica de produtores, veterinários, zootecnistas e técnicos agrícolas que trabalham com a extensão rural e a criação de bovinos. E além de todos esses materiais que a gente tem à disposição, consulta também em materiais físicos, tanto na internet também, para apreciação desses dados que a gente está procurando levantar. Foram feitas essas tabelas, esses anexos que constam no projeto, e além dessas tabelas e esses anexos, nós também fizemos o trabalho de campo, né, a pesquisa de campo, para que a gente pudesse aferir os valores que a gente estava procurando nesses campos, e foi feito também o acompanhamento tanto na cervejaria quanto na chegada do material até na propriedade rural, onde ele já seria preparado para ser utilizado posteriormente na alimentação do gado. Bom, e finalizando agora com a conclusão do nosso trabalho, infelizmente por questões do Covid-19, nós não conseguimos dar sequência na pesquisa de campo, que seria a fase mais intensa da pesquisa do projeto integrador. Existe um decreto municipal para que não haja circulação, então a gente não conseguiu fazer essa movimentação, porque o moço cervejeiro ele sai da produção da cervejaria, ele é transportado até na propriedade rural para ser já prontamente utilizado. Por conta disso, a cervejaria também não se encontra em atividade, ela teve que parar a sua produção por questão do Covid-19, e então os proprietários rurais também tiveram que se adaptar e acabar voltando a fazer o trato animal de acordo com o que eles já estavam acostumados a utilizar, no caso a silagem. E por conta desse problema, o prazo que a gente estipulou para poder fazer essa pesquisa, para poder entender se realmente os resultados que a gente conseguiu dimensionar seriam realmente os resultados que traduzem a realidade da pesquisa e da situação, em conversa com técnicos e profissionais que são responsáveis pelas propriedades onde a gente conseguiu fazer essa pesquisa inicial, né? A gente não conseguiu preencher os anexos e as tabelas até o final, por conta de não ser possível o trânsito até a propriedade rural ou até a saída da cervejaria por questões de saúde. Portanto, a gente coloca aqui, na verdade, como inconclusivo por questões do Covid-19.